Olá, tudo bem? Então, eu resolvi fazer esse vídeo porque alguns amigos, né, de vez em quando eu posto alguma coisa lá no Instagram, as pessoas perguntam como eu fiz para vir estudar aqui na Europa. Hoje eu estou na Espanha, mas eu sou aluna em Portugal. E às vezes as pessoas me perguntam como eu fiz, como que foi o processo de vir para cá. Assim, resolvi fazer o vídeo para responder todos de uma única vez, né? Porque são muitas perguntas e eu acho que se fizer um vídeo eu consigo responder com maior clareza e não terei necessidade de repetir tanto as mesmas coisas, né? Então, tudo começou quando eu resolvi que eu gostaria de fazer um mestrado e um doutorado, né? Isso foi há muitos anos atrás. Eu, no Brasil, né? Eu funcionária pública concursada, né, no estado de Minas Gerais, trabalhava 2 cargos no estado, mais uma escola particular. E assim, a minha vida sempre foi de muito trabalho, né, de muita luta, muita busca, porque eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre adorei estudar. E ler, escrever, cantar, né? Eu sou uma pessoa assim. Então, eu resolvi, né, que eu gostaria de fazer um mestrado e um doutorado. Mas no Brasil era assim difícil, porque as distâncias são enormes, né? Na época eu estava casada também e tinha que pensar o quê? Na família, né, no marido, na minha filha, na minha enteada, né? E assim, eram muitas questões envolvidas. Mas quando eu tenho algo dentro de mim, que eu tenho um sonho, né? Eu sempre busco muito aquilo que eu quero. E nesse processo todo, eu descobri que eu sou uma pessoa tão obstinada com o que eu quero que eu realmente sou capaz de abandonar até coisas que eu amo muito por coisas que eu quero muito, sabe? Por sonhos. E foi isso que aconteceu. Eu decidi que eu viria para Portugal. Gente, eu nunca tive sonho de sair do Brasil. Nunca. Eu nunca tive sonho americano, sonho europeu, nada disso. Nada disso. Eu fui para Portugal por quê? Porque nas minhas pesquisas na época, né, eu queria ir para o Canadá, né? Porque eu sempre gostei do Canadá e tal, né? E também tinha um curso lá no qual eu tinha ia ter condições de entrar nesse curso que eu queria na época. Só que o que acontece, né? Brasileira, o meu inglês era praticamente zero. O meu inglês era aquele inglês do Brasil, né? Que a gente aprende na escola, mal, mal, né? Aprende na escola. E não dava, o meu inglês era insuficiente, né? Para fazer as provas de certificações. E não dava simplesmente para entrar numa faculdade lá, né? Para fazer um mestrado lá no Canadá. Aí então, o que aconteceu? Fui pesquisar outras opções. Nisso, tinha o meu sobrinho, né? Que na verdade não é meu sobrinho, é meu primo, mas me chama a gente considera que é sobrinho, porque ajudei a criar ele desde pequenino, enfim. Então, ele estava vindo para Portugal. Por quê? Porque nós temos familiares que vivem em Portugal há mais de 30 anos, se eu não me engano, 30 anos. Então, nós já teríamos o quê? Um suporte, né? Aí em Portugal. Então, eu pensei, olha, então, por que não ir para Portugal? E nisso, faz muitos anos, né, que eu estava lendo sobre algumas faculdades, algumas universidades históricas, né? E nisso eu lembro que havia lá no meio, a Universidade de Coimbra. Foi aí que eu pensei, como eu sou uma pessoa muito ligada à história, gosto de história, de lugares históricos, sabe? Aí eu pensei, vou estudar em Coimbra. Coloquei na cabeça. E eu já disse aqui pra vocês em outras ocasiões que eu sou assim, quando eu coloco uma coisa na cabeça, aí é um alvo, pronto. Se eu escolhi o alvo, o resto, o caminho vai se fazendo, eu vou fazendo o caminho, sabe? E foi justamente isso que aconteceu. Eu, né, fiz todo o processo, me matriculei na universidade, fiz todo o processo do visto, né? Eu lembro que o processo do visto demorou cerca de 90 dias na época, né? Para fazer. Eu lembro que nós chegamos em Portugal 15 de maio de 2023, né?
Agora em maio de 2026 vai fazer 3 anos exatos quando eu cheguei em Portugal, né? Então foi isso. É, e assim, desde então, todas as experiências que eu tive em Portugal, né? As pessoas me receberam muito bem, tive boas experiências. Tive também na universidade, né? Onde eu estudei, algumas experiências boas, né? E outras não tão boas assim, né? Mas eu acho que isso é a vida de toda pessoa que imigra, né? E assim, a minha intenção nunca foi viver definitivamente fora do Brasil, não foi e não é até hoje, né? Eh, a minha intenção nunca foi abandonar meu país e, sabe? E também eh, eu tive essas experiências, né? Algumas boas, outras ruins. E assim, aprendi línguas, né? Foi uma das experiências que eu mais gostei em Portugal, foi ter aprendido as línguas, né? E inglês e espanhol, né? Para os curiosos. Eu não sabia nada de inglês e na Universidade de Coimbra aprendi, né? Aprendi também, fiz uma parte, né, do curso, fiz alguns meses de espanhol também. Hoje eu tô aqui na Espanha. Eu tô aqui na Espanha não é porque eu fugi de Portugal, não, tá? Não é nada disso. É porque, como eu sou estudante, né, e eu me inscrevi no Erasmus, né, que é uma mobilidade que tem da universidade, e eu vim para fazer o meu estágio aqui na Espanha. Porque, vou contar para vocês em outros vídeos, que a Espanha, aqui na Guarda, tem uma instituição que se chama San Jerome Emiliani, que é uma das instituições de referência no mundo na educação especial. E como algumas pessoas sabem, outras não sabem, para quem sabe, né? Para quem não sabe, eu sou professora, né? Eu sou formada em geografia, também tenho curso de história e também fiz psicopedagogia, né? E assim, com tudo os skills, né, que eu adquiri durante a vida, eu resolvi estudar educação especial, porque era uma inquietação muito grande, né? Eu fui professora há 14 anos, né, da minha vida no Brasil. Era uma inquietação minha muito grande ver, né, os alunos precisando de atenção e eu não conseguia dar atenção para eles. Então, esse é um dos meus primeiros relatos aqui, né, de como eu vim parar em Portugal, né? Então, assim, nos próximos eu vou contando mais para vocês, tá bom? Como que foi essa minha jornada.